E tudo coopera para o bem daqueles que amam quem? A Deus. Amém, amado? E tem uma pergunta que a gente ouve de vez em quando. Senhor, tudo coopera para o meu bem. Aí vem a pergunta para o pastor: pastor, eu estou nessa situação. Onde que essas coisas vai cooperar para o meu bem? Escuta, dá até impressão, eu estava tendo um bate-papo agora há pouco com alguma pessoa e tal, outra pessoa, e aí dá a impressão até que tudo veio para confirmar tudo isso que eu queria falar com você aqui hoje. Não é a mensagem, mas é um recado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tá? A situação complicada, pastor, eu não consigo sair, pastor, meu casamento está desse jeito, eu escolhi mal, pastor, essa situação financeira que nunca se resolve, meu sentimento, esse lado emocional, amoroso, pastor do céu, de sofrimento. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, depois que a gente escolhe e toma uma decisão, dificilmente é voltar atrás, sim ou não, das escolhas feitas e das decisões tomadas, sim ou não? Agora, depois que tudo está acontecendo de errado, não adianta chorar. Mas isso vai cooperar com você, para você não cometer o mesmo erro no seu futuro. Sim ou não, irmãos? Vai ajudar você. Deixa eu te contar uma historinha rapidinho aqui sobre isso. Meu coração muito aberto. Morávamos em Rio Preto ainda. E aconteceu uma vez, duas vezes, e a pastora falou para mim: você para de ser bobo. Eu falei: eu não sou bobo, Celina, eu estou abençoando. Mas chegou um camarada com a menina, disse que era filha, bracinho quebrado e tal. Naquela época, ele me tirou R$100. Disse que era para comprar gás, mais uma compra que não sei o que, não sei de onde, e dava para fazer a comprinha assim. Porque se já fazem 13 anos e meio que eu estou aqui, eu estava lá em Rio Preto, bem antes de eu vir para cá, aconteceu isso. R$100, Sérgio, o cara me levou para usar droga, o desgraçado. E aí você vai fazendo o quê? Cometendo erros e aprende a não cometer a mesma coisa. Ainda que a gente continue a errar, mas você erra de forma diferente. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então a dor, o sofrimento hoje, talvez você e eu não entendemos, mas isso tudo vai te capacitar, se fortalecer, te dar mais inteligência, ficar mais perspicaz naquilo que você vai decidir. Seja simples como uma pomba, mas prudente como a serpente, como a cobra. Amém, amado? Então, quando você começa a viver dessa forma, você se mete muito menos em encrenca. Amém? E aí teu futuro começa a se alinhar de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora deixa eu falar aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui para mim. Paz, Senhor, amado varão. Oh, glória. O Nelson, irmão, ela falou do elevador, eu quero falar isso aqui. O Nelson dava vertigem, um andar. Fazia assim, ó. Meu Deus. A hora que o bichinho dava aquele soquinho, ai, ai, ai. A hora que dava o soquinho para parar, para abrir a porta, ele segurava lá na barra. Meu Deus. Oh, meu Deus. Gente, aí nós vamos para o shopping. Escadona rolante bem alta, porque lá é um negócio meio diferente. E lá vai o Nelson. Eu não sei andar nesse trem não. Eu falei: esse é o bicho que vai andar para você, rapaz. Sobe nesse trem aí. Ia para ele entrar, ia para ele subir naquilo. Eu mandei os vídeos para vocês, não mandei? Para a família eu mandei, mas preciso mandar no grupo de obreiros, isso sim. Mas, gente, é bacana. Deus nos proporcionou algo e a gente está sempre compartilhando com alguém. Amém? Já foi alguns casais daqui, já viajaram conosco. Brinquei esse dia com o Bertinho, ficou lá uma semana no Porto Seguro, com o mesmo carção. Mas é assim, sabe? Aquilo que Deus nos abençoa, a gente procura repartir com alguém que é da família cristã, que é da casa, que também trabalha, rala pra caramba e de vez em quando precisa sair um pouquinho. E hoje eu fico alegre, sabe por que eu fico alegre?
Porque aqui, quando eu cheguei aqui, tem aí várias testemunhas, tá, gente? Ana Lúcia, acho que a Thaline, muita gente não conhecia nem Lagoa Santa. Não conhecia Lagoa Santa. Então, mora aqui e não conhece Lagoa Santa. Não conhecia Pirizal. Tem gente que mora aqui, nasceu aqui, não conhecia Pirizal, não conhecia o Akira. Eu fui botando fogo em todo mundo aqui, foi todo mundo para lá, e fizemos festa lá, cantamos. A última vez que nós estivemos na Lagoa Santa, aquilo foi obra de Deus, foi a glória de Deus naquela água. Amém, amado? O Senhor falou para mim, eu estava do lado de cima assim, o Senhor falou para mim, desce lá, chama a tua galera, e começa a louvar aqui dentro. E fizemos isso. Gente do céu, tinha gente lá no hotel que começou a ouvir os louvores. Está aí o testemunho, acho que quem estava lá comigo, que ele disse, escutou isso. A mulher chegou e falou assim, olha, eu apressei meu marido, porque eu comecei a ouvir esses louvores, e a gente tinha que chegar aqui, eu tinha que chegar no meio de vocês. Houve naquela tarde, dentro da água, reconciliação, houve salvação, aleluia. Pessoas aceitou Jesus lá na Lagoa Santa, reconciliou com Jesus lá na Lagoa Santa. Deus usou missionária, me usou para falar com pessoas lá, e tudo isso para a glória de Deus. Então, quando a gente viaja, não é só lazer, a gente não desgruda de Deus, Ele não desgruda da gente, e a obra de Deus continua sendo feita. Amém, amados? Glória a Deus. Que Deus te abençoe nessa noite para ouvir a palavra, que o teu coração se abra para entender a palavra, e eu quero que você saia daqui hoje não só curado, se houver uma enfermidade no seu físico, mas na sua alma, também no seu entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhinhos um pouquinho, por favor, fale com Deus agora. Fala, Senhor, eu preciso ouvir tua voz, preciso ouvir o Senhor falar comigo, ou fale de acordo com a sua necessidade, aquilo que você precisa falar com Deus agora. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, nós estamos aqui na tua presença e precisamos muito ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz através daquilo que vamos meditar, Senhor. Papai Santo, em nome de Jesus, que essa noite cura e libertação realmente aconteça em nosso meio. Senhor, talvez precisamos de cura na alma, cura em nosso espírito, cura, Senhor, nas nossas emoções, cura nas nossas finanças. Senhor, traga agora a resposta para nós. Nos faz entender, Senhor, nos faz entender, ó Pai querido, a sua palavra, para assim tomarmos posse daquilo que já nos pertence, em o nome do Senhor Jesus. Nos guie, Espírito Santo, pela tua palavra agora. Nos guie, para que o teu nome seja louvado, para que o nome do Pai e do Filho seja louvado. Nos guie pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, digam graças a Deus. Eu quero pedir para você, se você tem Bíblia, acompanhar comigo na sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 4, por favor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Eu vou ler a partir do verso 5, mas não vou me ater, melhor, no verso 4, mas não vou me ater nesse texto do capítulo, do verso 4. Amém, amado? Vai servir mais de informação para todos nós aqui, porque meu foco, sinceramente, não é esse. Mas diz assim no verso 4, capítulo 4: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração.
reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Queridos, eu quero começar essa palavra, vou falar assim, da última parte que nós lemos, voltando ao início. Amém? Essa última parte que nós lemos. O verso 9 e 10, por favor. Coloque aí para a gente recapitular. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Glória a Deus. Querido, deixa eu tentar falar com você de forma simples. Mais uma vez eu vou ter o cuidado de dizer para vocês que eu não estou aqui para acusar ninguém, para cobrar ninguém. Não estou aqui pegando carona ainda da festa do peão, que já foi, já fez o que tinha que fazer. Não, pelo amor de Deus, não é isso. A gente está em oração, a gente está em jejum essa semana toda, e Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer a vocês aqui nessa noite. Amém, amados? Note bem, quando o Tiago está dizendo para nós chorar, converter nossa tristeza em pranto, em lamento, a nossa alegria toda, olha, vai se humilhar. Por quê? Porque ele está fazendo a análise do que estava acontecendo naquele momento, naquela região, o que estava realmente acontecendo com as pessoas. As pessoas estavam tirando os olhos de Deus e olhando para os prazeres, vão pensar, vão começar a voltar lá para aqueles lugares de teatro, voltando para aquele lugar onde perseguia até crente, e tinha pessoas que gostavam daquele tipo de esporte. Então eles se alegravam naquilo, eles se alegravam nas festas, eles se alegravam em tudo aquilo. Mas quando era momento de chegar à presença de Deus e se alegrar mais com Deus do que com qualquer outra coisa, parece que eles não tinham prazer de voltar à igreja, parece que eles não tinham prazer de estar na presença do Senhor. Então Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, olhando toda aquela situação, ele começa a trazer um ensino para essa igreja. Ele começa a se preocupar com essa igreja. Ele fala, reconheça a sua miséria, porque talvez vocês acham que vocês são ricos. Lembra do texto de Apocalipse? Vocês são ricos, mas são pobres aos olhos de Deus. Lembra disso? Então, olhe bem, chore, reconheça a sua miséria, lamente e chore, que o riso de vocês se transforme em pranto. Pranto por quê? Porque a gente, quando reconhece o nosso caminho tortuoso, a gente entristece e chora pedindo perdão para Deus. Amém, amado? Dá uma olhada. E que a alegria de vocês se transforme em tristeza, porque aquela alegria é temporal. Mas a tristeza diante de Deus, ela traz a alegria que permanece. Louvado seja o Senhor. Amém, amados? Agora, eu não vou me ater só nisso não. Eu quero falar de milagre com você. Dentro desse contexto todo, eu quero falar de esperança nesse contexto todo que nós estamos vivendo. Olha só o que está escrito. Portanto, verso 7, sujeite-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o verso 8, cheguem perto de Deus e ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos ou de duplo ânimo, purifiquem o coração. Oh, aleluia. Aqui está o segredo da vitória. Aqui está o segredo da bênção de qualquer pessoa que se aproxima de Deus. Aqui está o segredo para a gente viver em milagre dia a dia. Aqui está o segredo para nós tomarmos posse daquilo que nos foi dado. Sujeitar-se a Deus, mas resistir àquele que nos tenta. Agora, como é que eu vou resistir Satanás? Estando bem com Deus, sim ou não? Como é que eu vou resistir o cão que às vezes entra em casa me trazendo ansiedade, depressão, dores, enfermidade, não importa. Como é que eu vou resistir ele se eu ainda não me acheguei a Deus como deveria chegar? A oração do pastor pode, sim, pode. Oh, aleluia. A oração dos obreiros pode sim te ajudar, pode. Oh, glória. Porém não vai resolver o problema. Amém, gente? Não vai resolver o problema.
Você está com uma dor de cabeça todo dia. Aí você toma lá um remedinho para tirar a dor de cabeça. Ela até resolve, neutraliza alguma área do seu cérebro, tira a dor. Mas resolveu o problema? Nós temos que ir na causa do problema para que ele seja resolvido, sim ou não? Agora, eu não posso apontar o erro para ninguém ou de ninguém. Eu não fui chamado para julgar ninguém. Eu fui chamado para anunciar a palavra de arrependimento. E o arrependimento que traz perdão. O perdão que traz a salvação. A salvação que traz o milagre. Louvado seja Deus. Amém, amado? Então, preste bem atenção. Eu não posso resolver o meu problema dando um medicamento que só resolve aquele momento. Eu não posso entrar numa visão em que a minha visão está só aqui e agora. Porque eu preciso entender que eu sou eterno. Quem é eterno aqui? Todos vocês são eternos. Você não sabia disso ainda? Eu já disse para vocês que não existe morte. O que vai morrer é isso aqui. O que vai voltar para o pó é isso aqui. Mas a verdadeira pessoa, seu intelecto, a verdadeira pessoa que está aí dentro, a alma, teu espírito, esse jamais morre. O Celino não vai morrer. Amém, amados? Eu não vou morrer, vai morrer essa carcaça aqui. Agora escute, eu estou falando isso esses dias com os amados aqui na parte da manhã, 6 horas da manhã. Acredito que hoje, novamente, eu repeti a coisa aqui, sobre isso aqui, olha. Veja só Deus na sua grandeza. Veja só Deus na sua habitação celestial. Ele desce a terra. Quando ele tira a terra do meio da água, oh aleluia, ele fala, haja porção seca. Depois que ele cria as coisas, ele vai criar o homem para governar sobre as coisas criadas. Agora Deus, ele desce para fazer isso. Eu gosto de pensar dessa forma. Diga para você mesmo assim, Deus construiu uma casa. Ele construiu uma casa aqui na terra. É interessante você pensar nisso. Ele fabrica com a própria mão um corpo inerte. Ele fabrica com a própria mão um corpo inerte, sim ou não? E não tinha nada dentro daquele monte de barro. Mas quando ele faz essa casa, esse tabernáculo, como Paulo vai dizer, que o poder de Deus habita nesse tabernáculo de barro, no vaso de barro. Escuta, então Deus faz a primeira casa para ele morar. E ele sopra ele mesmo dentro daquele boneco de barro. E quando ele se sopra para dentro do boneco de barro, a Bíblia diz que aquele boneco de barro que somos nós, nos tornamos alma vivente, espírito. Oh, aleluia, que se comunica com Deus. Recebemos a parte de Deus dentro de nós. Mas nós, na nossa ignorância, querendo os nossos prazeres momentâneos, fizemos o quê? Começando lá no primeiro. O que fizemos? Expulsamos Deus da sua própria casa. Expulsamos Deus da sua própria casa. E ficamos vazios. Mas Deus falou assim, eu vou arrumar esse negócio. Eu vou arrumar esse negócio. Você vai ver, Satanás, você enganou. Eles me expulsaram da casa que eu fiz para morar. Me expulsaram, mas eu vou resolver esse negócio. Eu vou levantar um dessa mesma origem, de carne e osso. E ele vai pisar na sua cabeça, oh glória. E vai me dar o direito de voltar para casa. Vai me dar o direito de entrar novamente naquilo que eu criei para mim mesmo. Oh, aleluia. Irmão, isso é empolgante você pensar nisso. Agora Jesus vem e faz esse concerto e nos reconcilia com Deus, aleluia. Onde Jesus fala, olha que palavra confortante e reconfortante. Ele fala assim, olha, aquele que recebe a mim, não recebe só a mim, mas recebe também o meu Pai que me enviou. E aquele que me recebe, eu e o Pai, viremos para ele e vamos fazer dentro dele uma morada, louvado seja Deus. Agora, diga comigo, contradição. Agora,
É impossível eu ter Deus dentro de mim por meio do seu Espírito Santo, porque Ele voltou para casa, eu sou a casa dele, o tabernáculo dele, oh aleluia, aqui é a casa que Ele reside na terra. É impossível, é contraditório eu ter Ele dentro de mim e viver em derrota. E por que a gente vive em derrota? Porque não resistimos o diabo. Deixamos o diabo ainda nos enganar para fazermos aquilo que queremos e não fazer o que Deus quer que façamos. Aí as consequências vêm, as dores vêm, os problemas aumentam e a depressão entra, o desânimo chega. Por quê? Porque a gente começa a dizer o seguinte: eu não estou vendo resultado na minha vida indo na igreja. Mas a questão não é vir à igreja, é você entender que você é parte desse corpo, e nessa questão você também é a igreja do Senhor, aleluia. É entender que quando nós viemos a Ele, Ele vem a nós. E quando Ele vem a nós, Ele mora aqui dentro. Eu não estou dizendo que Ele vai te isentar de todos os problemas. Não, porque ainda estamos com esse pé numa terra cheia de sangue inocente. Mas estou dizendo que quando Ele volta para dentro da casa, Ele faz uma limpeza por dentro. Oh, aleluia. Por isso que a conversão, ela começa de dentro para fora. Muitos não vêm na igreja falando assim: ah não, a igreja tem muito costume, eu não vou poder isso, não vou poder aquilo. Você pode fazer o que você quiser, você é livre. Mas tudo que você fizer, você tem que pensar: isso vai agradar a Deus? Isso que eu vou fazer agora vai glorificar o Senhor? Porque as consequências vêm, irmão. Não tem como, cada coisa que você planta, que você é obrigado a colher, sim ou não? Agora, eu acho contraditório demais. Não, eu não acho, eu tenho certeza. E vejo a contradição demais da conta. Uma pessoa fala assim para mim: não, pastor, eu sou fiel a Deus, eu tenho Deus no meu coração. Aí você vai ver a vida da pessoa, está uma desgraça só. Eu tenho Deus na minha vida. Você vai na casa dela, está uma bagunça só. Ah, pastor, eu amo Deus. Irmão, como é possível amar a Deus e amar o diabo? Eu estou falando de cura e libertação com você nessa noite. Porque se eu tenho Deus dentro de mim, começa uma transformação de dentro para fora. Então eu começo a me aparentar melhor. Vamos pegar a palavra da diaconisa aqui. Eu olhava para a igreja e via que as mulheres chique. Eu vou para a igreja também, que eu vou ficar chique. Oh, glória! Eu ouvi uma coisa já há algum tempo atrás, e eu concordo em ponto e vírgula em tudo. Só vou fazer esse comentário aqui para você entender onde eu quis dizer com isso, com a Fátima. Eu ouvi uma pessoa falando, uma pastora, numa questão de vestimenta. E alguém falou assim para ela: mas roupa não define caráter. E a pastora, com a sabedoria imensa, falou assim: mas o caráter define a roupa que você veste. Não, mas caráter não define roupa. Mas o seu caráter define a roupa que você coloca. Sim ou não? Porque tem umas crentes aí que só Jesus na causa, né? Tem homem também que só Jesus na causa, mas não é esse aqui o caso agora não. Meu negócio aqui é falar de cura e milagre com você. Isso aqui ficou um aumento naquilo para você ser mais benção ainda. Irmãos, para você pensar. É certo você ter uma vida financeira legal, dinheiro na conta, e viver como se fosse um mendigo? É legal isso? Não. Porque a tua riqueza está lá, é sua, e você não usufrui porque não quer. A riqueza está dentro de nós. Oh, aleluia. É graça sobre graça que nós olhamos aqui, Tiago dizendo. Ele aumenta a graça sobre nós. O que é graça? É um favor que não merecemos, mas Ele nos dá graça para continuar vencendo. Oh, aleluia. Amém, amados? Deixa eu te contar uma historinha rapidinha para você
começar a entender um pouco mais aonde eu quero chegar. Um dia Deus chega num homem e fala assim para ele: ô Jonas, eu quero que tu vá para Nínive, quero que você prega lá para aquele povo, mas já vai lá com a palavra de juízo. Fala para eles que eu vou matar todo mundo, não vai sobrar ninguém lá. E Jonas, conhecendo o poder de Nínive, que era maldosos também, há uma história, não sei se é verdade, não vou afirmar para você que é, mas diz que eles escalpelavam as pessoas, ou pegava a pessoa, degolava e enfincava nas estacas na beira da praia, para já botar intimidade na pessoa. Falar assim, intimidar. Não entra não que você vai ficar igual, você vai ficar com a tua cabeça aí na haste. Tão bonzinho que eles eram. E quando Deus manda eles, Jonas, ir para lá, ele fala assim: eu vou. De onde ele estava, história também que eu não posso afirmar, diz que de onde ele estava quando recebe a palavra, até Jope, que é a Jafa hoje, Jope antigamente, Jafa hoje em Israel, dentro da grande, esqueci o nome agora, da cidade, a metrópole. Ele sai, ao invés dele para onde Deus mandou, que dava a média de 1.100 quilômetros, onde Deus mandou o cara de mula, 1.100 quilômetros de onde ele estava para chegar em Nínive. Agora, ele faz o que? Ele desce 100 quilômetros ao contrário. Imagina que eu estou aqui, Nínive está lá, eu venho para cá, no porto, e desço mais 3.000 quilômetros para Tarsis. Ficou ruim agora, tá? 4.000 quilômetros longe da direção que Deus mandou. Ele sofreu sozinho depois da desobediência? Sofreu sozinho? Não. Ele compra passagem, entra no navio, e quando ele está no navio, Deus manda uma tempestade no mar, começa a balangar tudo, quebrar tudo, e ia morrer todo mundo, por causa de uma desobediência. Alguém já entendeu aqui? Por causa de uma desobediência. Agora imagine você que conhece a palavra, você tem família que depende de você, e você, por causa de uma desobediência, pode colocar toda a sua casa a perder, pode colocar toda a tua casa em sofrimento, pode colocar toda a sua casa, seu casamento, suas finanças, tudo em risco. E ele dentro daquele barco, e o pessoal começa a jogar as coisas fora para o barco não afundar. Mas escuta, ele sai e se apresenta, fala: olha, o culpado sou eu sou o culpado. Diga assim: admitir erros resolve o problema. Oh, aleluia, amém, amado. Ele se apresenta e diz: olha, sou eu, a razão, a causa de tudo isso aqui sou eu. Me pega, joga no mar, vai, por favor. Os caras com medo de fazer isso. Como que nós vamos matar um ser humano jogando ele lá? E eles fazem uma oração: Deus do céu, dá uma olhada, olha, ele está falando que ele é o culpado. Não cobre de nós o sangue desse homem, porque nós vamos ter que jogá-lo no mar. E assim que joga Jonas no mar, o que acontece com o mar? Que estava furioso. Acalma. Amém, amado? Vamos aplicar mais uma? Quer ter calma na sua vida? Detecta onde você está em desobediência e joga fora. Detecta onde você está em desobediência e joga fora. Que o mar da sua vida também vai começar a acalmar. Joga isso fora em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? E aí ele é jogado no mar. Diz a Bíblia que um grande peixe vem, engole ele e solta ele na praia. Mas não fala que soltou ele em Nínive. Não sei quantos quilômetros Deus mandou soltar ele de Nínive. Talvez soltou 1.000 quilômetros, só para ele aprender que não adiantou ele fugir dos 1.000 quilômetros que ele tinha que caminhar. Talvez Deus soltou ele numa praia que ainda tinha que andar os mesmos 1.000 quilômetros, mas que ele teve que andar, ele teve, e teve que chegar em Nínive. Amém, amados? Deus só facilita, escuta, deixa eu falar um negócio para você. Deus só facilita a vida dos obedientes, daqueles que estão próximo dele. Por favor, entenda isso. Deus facilita a vida dos obedientes, daqueles que se aproximam dele. Amém, amado? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Está escrito isso ali? E Jonas chega em Nínive. Ele prega lá. E aquele povo se arrepende. E aquele povo se converte. 120.000 pessoas se convertendo. Meu Deus do céu! É
é muita gente, não é não? A cidade inteira, o rei é atingido e o rei prega para toda a cidade, ele manda toda a cidade arrancar roupa chique, arrancar as vestimentas top e mandar todo mundo de pano de saco e se humilhar na presença desse Deus de Jonas. E Jonas então volta para casa abençoado, mas revoltado. Como é que é? Você acredita que Jonas, depois de ver tudo isso, ele se revolta com Deus, Amanda? Você acredita? Você já leu a história? Ele fica bravo com Deus, porque Deus falou para ele: eu vou matar Nínive, eu vou acabar com aquele trem lá, tudo. Mas quando ele prega isso, o povo se arrepende. E Deus fala assim: me alegrei, esse povo se arrependeu. O que eu ia destruir, agora eu vou reconstruir. Eu vou levantar de Nínive um povo para me adorar. Louvado seja Deus. Talvez a nossa condição é de desprezo aos nossos próprios olhos. Talvez a nossa condição, querido, é falar para nós mesmos: eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo agradar o coração de Deus. Mas escuta, pelo amor do Senhor Jesus, quando a gente ouve a palavra de Deus, ela precisa gerar arrependimento dentro de nós, para que a comunhão seja restabelecida. E quando a comunhão é restabelecida, o milagre acontece. Por quê? Porque o perdão chegou. Toda uma cidade se converte. E Jonas vai embora bravo, resmungando. Não fala muito direito, tipo assim. E vem reclamando com Deus. Eu fui lá para ver o Senhor mandar fogo naquela cambada tudo e matar. E agora o Senhor não matou ninguém. O Senhor não matou ninguém. O Senhor, pelo contrário, o Senhor perdoou e salvou eles. Esse povo mau aí, ó. Eu já estava com medo de vir aqui, agora eu venho. O Senhor não mata ninguém e salva todo mundo. Deus fala para Jonas: ô Jonas, sim, eu ia fazer isso, porque eles eram rebeldes. Mas quando você pregou para eles, ao invés dele pensar em matar você, eles se arrependeram. Ao invés deles colocar a sua cabeça lá na estaca na beira da praia, eles dobraram a cabeça diante de mim. Louvado seja Deus. Quem está entendendo isso, queridos? Olha o segredo da tua vitória. É quando ouvir a palavra, se arrependa e se reconcilie com Deus. Se achegue a Deus. E tudo na sua vida vai começar a entrar nos eixos. Sim ou não? Agora, se a gente para pensar nos detalhes de tudo isso, é muito grande esses detalhes. Eu não tenho muito tempo para falar desses detalhes todos não. Mas, oh meu Deus, é muito lindo, é muito lindo. Fala assim: Jonas atrasou o propósito. Fala assim: só atrasou. Talvez você atrasou algum propósito de Deus na sua vida. Talvez você atrasou algum propósito de Deus na sua vida. Mas eu vou dizer para você: só atrasou. Só atrasou. Porque se você arrepende e sai daqui hoje arrependido, oh aleluia, o perdão se manifestará, o milagre acontecerá. Louvado seja Deus. A sua vida começará a fluir, as suas finanças começarão a fluir, tudo na sua casa começará a fluir de acordo com a mão de Deus. Oh aleluia. Por que a gente é tão duro de coração? Endurecemos o coração para com Deus e não queremos aceitar as propostas dele. Sabemos que do nosso jeito dá tudo errado. Irmãos, eu faço um desafio para vocês observarem o que eu vou dizer para vocês. Pega os caras da cidade, que é aqui que você mora, tá? E se pela mídia também você pode pegar alguns. Caras, mulheres. Pega aí os de grandes recursos financeiros. Veja se eles são felizes. Dinheiro não traz felicidade para ninguém. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, e agora essa semana eu vi de novo o mesmo comentário. Eu já vi isso muitos anos atrás. Seu dinheiro compra um relógio, mas ele compra o tempo? Compra? Seu dinheiro compra o tempo? Seu dinheiro compra a melhor cama, mas ela compra o sono?
Puxa vida. Agora o salmista vai dizer que quando nós nos aproximamos de Deus, Ele dá para nós, a quem Ele ama, o sono perfeito, a recuperação perfeita das nossas energias. A alegria é completa, não é uma coisa passageira. Não, o nosso irmão, pelo amor de Deus, quem gosta de morar na casa suja? A gente fala ninguém, né? Mas você não tem noção como é uma mente dominada por Satanás. Tem casa que a gente já chegou, irmão, diante de Deus, não dá para tomar água não. Não dá. Ah, eu fiz um biscoitinho, mas você falou, vou comer. Não, minha filha, eu estou tão cheio. Desse jeito. Acabei de comer, eu estou tão cheio, não cabe mais nada. Então toma um copinho d'água. Não, mas tomei uma água com gás ali, estou até estufado. Não dá. Você gosta de sujeira, Thalina? Deus me livre, né, filho? Chega lá, tá jogando água naquilo todo, me lava a casa 3 vezes por semana, aquele recaço todo, mas tá limpo. Escuta, tem gente que se adaptou na sujeira, mas por que isso aconteceu? Porque primeiro ele se adaptou a Satanás. É duro falar um negócio desse, não é? Primeiro ele se adaptou com o cão, porque quem gosta de sujeira é o cão. Ô irmão, espera um pouquinho. Tem pessoas que acostumou na sujeira porque deu legalidade para o Satanás. Não, mas por que você está falando isso, pastor? Porque eu te fiz uma pergunta. Você gosta de sujeira? Você disse que não, não é? E eu pergunto, Deus gosta de sujeira? Então raciocina comigo. Depressão é sujeira? Ansiedade é sujeira? Doenças é sujeira? Infecção, inflamação no corpo é sujeira? Pressão alta é sujeira? Artrite, artrose, fibromialgia é sujeira? Fala assim, é. Então se é sujeira, quando o dono da casa chega para morar dentro, a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo, é Jesus falando, ele vem, varre a casa, lava tudo, limpa as paredes, limpa telhado, e aí o Espírito Santo entra e habita. E essa casa limpa, permanece limpa com a morada dele, porque é responsabilidade dele, do dono da casa, manter essa casa limpa. Oh, eu espero que você esteja entendendo isso. Você vê a minha revolta com miséria, você vê a minha revolta com doença, você vê a minha revolta com depressão, com ansiedade, com essas coisas todas, porque eu sei quem mora aqui. A pergunta é, você já definiu a sua identidade para viver como tal? Ou seja, como filho de Deus? Como filha de Deus? Esse negócio, hoje eu estou bem, amanhã eu estou ruim. Isso é certo? Irmão, não adianta você falar assim, ó, eu te expulso, Satanás, em nome de Jesus. Se você não tiver comunhão com Deus, você vai arrumar um rolo para a tua vida. Você vai arrumar um rolo para a tua vida. Por quê, pastor? Porque Satanás não teme somente o nome de Jesus, não. Ele teme a pessoa também que é comprometida com o Senhor Jesus. Paulo, eu sei quem é. Eu sei quem é Paulo. Os capeta falou para aqueles rapaz lá. Mas vocês... Eu conheço Paulo, Jesus eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Vai querer tirar eu desse corpo aqui? Vai não, vai tirar não. E meteu o couro de todo mundo lá, acho que é 7 homens, se eu não me engano. Se você quiser achar para mim, Berti, está no Atos dos Apóstolos. Olha aqui o que ele diz. Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, e vocês, quem são para querer me tirar daqui? Meteu o couro deles, arrancou a roupa deles, largou espeladinho correndo na cidade. Escuta isso, pelo amor de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Essas 2 semanas foi um negócio absurdo. Eu falei, o cão está sorto da cidade mesmo, não tem jeito não. Chegamos numa casa, aquele regaço. Na outra casa, outro regaço. Na outra casa, eu estou falando regaço porque é regaço mesmo. Desordem, sujeira, bagunça, preguiça, desânimo, o capeta cirandando. E ainda assim, Deus nos deu graça em todo esse tempo. Obrigado. Mas o espírito maligno lhes respondeu. Volta no 13, deixa eu ver. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo... Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Olha aí. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo, o cara é fera mesmo. Ele chega aqui, nós temos que correr tudo. Mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Eles saem de uma casa pelada, até chegar na outra casa eles estão que jeito? Pelado, envergonhado. Sim ou não? O que eu quero dizer para você, não queira se meter aonde você não está preparado para fazer isso. Você quer saber mais? Nem dentro da sua própria casa. Se o capeta estiver lá dentro cirandando e você não se consertar com Deus, você vai mandar ele embora, ele vai dar risada na tua cara e que ele vai te perturbar mais ainda. Por isso a necessidade de se arrumar com Deus. Amém, meus amados? Volto no raciocínio. Volto no raciocínio. Deus é limpo. Ele é limpeza. Ele faz uma limpeza de dentro para fora. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Uau! Quem é que fez a primeira casa, irmão? Fala assim, foi Deus. E dali para cá, somos feitura sua. Agora Ele envia Jesus para nos reconciliar com Ele e nos trazer melhor, e trazer a presença dEle por meio do Espírito Santo para dentro da casa dEle de novo. E se eu tenho Ele novamente comigo, oh meu Deus do céu, tem dia sim, irmão, que você não está legal, tem dia que você está com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas o problema é eu confessar a coisa certa. Senhor, aqui é tua casa, é sua habitação, eu não vou sofrer disso não. Isso aqui não me pertence, eu já levou lá na cruz, porque está escrito que o Senhor carregou toda a minha dor, toda a minha enfermidade e crucificou ela lá na cruz juntamente com meus pecados. Pô, irmão, pelo amor do Senhor Jesus, uma vez limpo não é para sempre limpo não, senão vocês não limpariam casa todo dia. Ou limparia a casa todo dia, uma vez limpo, para sempre limpo? Não. Nós somos ainda moradores dessa terra cheia de pecado. A gente às vezes peca aqui, ó, no pensamento. A gente peca aqui, ó, no olho. A gente peca com a palavra. Pastor, o teu olho já foi atraído por uma mulher bonita? Claro que já. Você passa perto de algumas pessoas e fala, caraca, que mulher bonita. Mas você cobiça? Não. De modo nenhum, é diferente. Você admirar uma beleza e cobiçar aquela beleza. Amém, amado? E você acha que não acontece isso com a minha esposa também não, né? Ela bateu uns olhos no cara assim, que cara de 1,90 m, fortão, camiseta apertada, não tem uma gordura no corpo. Aí ela fala assim, Jesus, teu sangue tem poder. Não podemos ser hipócritas, sim ou não? Mas a questão é, diante de quem estamos e com quem estamos. Vamos decidir nos aproximar de Deus ou não?
Deixa eu te contar um outro episódio. Jesus chega para os discípulos e fala assim para eles: olha, monta no barco e vaza para o lado de lá. Eu vou orar mais um pouco, vou subir, vou orar mais um pouco. Depois eu encontro vocês. O tempo já está ficando escuro, preto. Os discípulos lá para cá um do outro, falam assim: Jesus, olha o que o senhor vai fazer. Olha o tempo como é que está. E a gente conhece esse mar aqui. Quando vem igual o Gemerson fala para a gente. O Gemerson fala assim: pastor, quando a chuva vem de lá para cá, assim, consegue atravessar o Goiás para cá, ele vem quebrando tudo. Ele vem quebrando tudo, pastor. Eu tenho medo de chuva que vem dali, que meu Deus do céu. E os discípulos conheciam o lugar. Jesus, olha onde está a irmã nesse tempo aí. Isso aí vai dar ruim. Rapaz, monta nesse barco e vai para lá, eu estou mandando. Jesus, você não vai vir? Não, então também não vou não. E Jesus tem que engrossar a voz: monta nesse barco aí, rapaz, vai embora. E monta no barco e vão embora. Aí está lá no meio, calculando mais ou menos entre 4 a 6 quilômetros longe da praia. Meu Deus do céu. E o vento chega, meu irmão, e começa a querer tombar o barco. E lá vem Jesus, andando em cima da água. E eles veem Jesus, claro, depois que chega próximo. E todo mundo fica todo feliz quando vê Jesus. Fica feliz ou não? Não, irmão. Aí que o medo aumenta, porque eles começam a gritar. Aí, ó, taca a tempestade, o barco vai virar e lá vem o fantasma. O barco vai virar e para ajudar tem um fantasma ali. Eu acho que ele vai pegar na beirada do barco, vai virar. Olha, em vez de melhorar, Cecília, a tensão aumenta. Vocês estão entendendo? Vai virar o barco. Agora o capeta está chegando ali. Olha lá, o capeta que Jesus expulsou lá, ó, agora vai chegar aqui. Está com raiva de nós. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Está todo mundo apavorado que o barco vai virar. Agora já veio Jesus, já acha que é fantasma. Imagina que cena. Meu Deus do céu, se essa cena for mostrada para nós lá no céu, eu acho que nós vamos dar uma boa gargalhada lá. Jesus grita: calme, sou eu. Aí vem a loucura de Pedro: é o Senhor? Então manda eu ir aí ter com o Senhor sobre as águas. E Jesus fala para ele: então vem, Pedrão, bora para cá. Viva a experiência. Viva a experiência do milagre da fé. Pode vir. E Pedro foi ou não foi? Enquanto ele olhava para Jesus no meio da tempestade, ele estava onde? Mas e a hora que ele olhou para o tamanho das ondas do lado? Por que a gente afunda, irmão? Por que a gente está afundando na fé? Por que a gente tem afundado muitas vezes em nossos negócios? Por que a gente tem afundado na comunhão? Porque na hora difícil é a hora mais legal para você dobrar joelho e clamar a Deus, se arrepender e falar: Senhor, onde que eu errei? Me ajuda! Me ajuda! Mas tem muita gente que fica revoltada e fala assim: eu estou orando. Está louco? Está parecendo aquela história antiga. Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Quanto mais eu rezo, mais problema. Querido, é porque nós tiramos o olho do alvo. Aí a gente começa a afundar. E se a gente afunda, a gente tem que gritar por socorro, sim ou não? E Jesus vai socorrer? Claro que vai. Ele chega no Pedrão e fala assim: Pedrão, você foi frouxo, hein? Vai, dá a mão aí. Por que você duvidou, homem de pouca fé? Por que você tirou o olho de mim? Por que você ficou olhando para o tamanho da onda que estava vindo? Você não está andando sobre as águas? Você não está me vendo flutuar na água? Era só continuar na mesma fé, rapaz.
E a tempestade não para. Ele tira Pedro, segura Pedro e chega lá no barco. Imagina as pessoas ajudando Pedro a subir para dentro. Daqui a pouco ajuda Jesus a subir para dentro, porque Jesus podia muito bem flutuar e cair lá dentro do barco, sim ou não? Mas ele, como homem, ele esperou a ajuda. Puxaram Jesus. A hora que ele pisou o pé dentro do barco, o que aconteceu com a tempestade? Acalmou, sim ou não? Então, se está muito forte a tempestade na sua vida, se ela não quer acalmar, já faz um tempo que está desse jeito, fala assim: Jesus, talvez eu tirei os olhos do Senhor, mas eu vou botar os meus olhos novamente em Ti. Entra no meu barco. Ou você pode dizer: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. O que mais? Porque o Senhor é meu bem, faz um milagre em mim. Então o que é que precisa ser feito? É um milagre em nós. Porque se o milagre for feito aqui dentro, você vai enxergar as tempestades da vida como um mero vento. Oh, aleluia! Se o milagre for feito aqui dentro, você vai começar a enxergar a dor, a enfermidade que pode estar no seu corpo como uma coisinha passageira. Pastor, mas é câncer, não quero saber. Pastor, é isso, eu não quero saber. Porque a hora que você, oh aleluia, falar: Senhor, faz um milagre em mim, significa você dizendo: Pai, aumenta a minha fé, eu preciso crer mais, eu vou orar, eu vou jejuar, mas eu não aceito a derrota. Amém, amados? Eu não aceito a derrota. O irmão chegou aqui, veio aqui na frente, o dia que o Gilbraim estava aqui, caroção no pescoço, cirurgia marcada, câncer no pescoço. Ele falou para Deus: Senhor, como é que eu vou operar? Mexe com tudo, talvez eu corra risco de perder a voz. Foi para o médico. Estava aqui foi no domingo, né, que o Gilbraim estava aqui? Foi no domingo. Na segunda-feira, na terça-feira ele já estava em Goiânia para a cirurgia. Chegou lá, a palpa daqui, a palpa dali, não estou vendo nada. Aí chegou o grandão, o doutor que ia fazer a cirurgia, botou lá, tal, falou: não tem nada aqui não, vamos fazer novos exames. E se você puder acelerar esses exames, faça ainda hoje. Ele correu lá no laboratório, os caras falaram: não, faz agora. E fez o exame dele de novo, pegou no mesmo dia. E o cara falou assim para ele: rapaz, se tinha alguma coisa aí, aconteceu um milagre então na tua vida, porque não tem mais câncer aí, não. Não tem mais câncer, não. Ele correu no médico, no mesmo dia ligou para o médico: não, vou te atender, uai. E ligou para o médico falou: não, vou te atender. E correu lá, o médico olhou os exames antigos, olhou os exames e tal, aquela raio-x que faz, sei lá o que faz lá, e falou assim: rapaz, olha, não ficou nem sinal, o que você fez? Ele disse que olhou para o doutor e falou assim: doutor, eu sei que a ciência é difícil crer nisso, mas eu falei para Deus que eu estava com medo de operar, e eu falei para Deus que meu corpo é o templo dele, que eu não precisaria passar por essa cirurgia se ele mesmo me operasse, porque eu sou tabernáculo dele. Aí o doutor disse que deu aquela risadona, encheu o olho de lágrimas, falou assim: paz do Senhor, irmão. Você está por fora, meu amigo, eu só faço cirurgia aqui no nome de Jesus. Veja só, queridos, quando nós alinhamos a nossa vida com a vontade de Deus, oh aleluia, tudo na nossa vida começa a se resolver. Fique de pé, por favor. Diga comigo assim: os preceitos de Deus são lindos, maravilhosos, que geram dentro de nós conceitos de acordo com seus preceitos e conceitos
Diga aí, conceitos de acordo com a palavra de Deus não gera preconceito, mas a certeza daquilo que cremos. Não vai gerar preconceito em mim ver uma pessoa que vive totalmente de forma errada, mas também ninguém vai tirar de dentro de mim os conceitos que eu tenho através dos preceitos de Deus, preceitos e ensinamentos, amém? Mas o que eu tenho de Deus dentro de mim não é para gerar preconceito com outra pessoa, é simplesmente para tentar levá-los a ter o mesmo entendimento, o mesmo conceito que eu tenho. Porque o amor de Deus está aí, ó, para todos que querem. E Ele quer salvar a todos. Mas nem todos serão salvos. Por quê? Porque não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Primeiro precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém, amados? Posso eu estar errado, mas 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, acho que é. Porque há um só mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, o Senhor. Amém, amados? Só há um mediador. Oh, aleluia. Só há um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Oh, aleluia. Fora disso, você vai ter que mudar seu conceito, de acordo com o preceito de Deus. Amém, amado? E aí você não vai criar preconceito, nem comigo, nem com o outro, nem eu com você. Ainda que a sua fé possa ser diferente da minha, mas nós estamos aqui para aprender juntos a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Deixa Deus hoje entrar no seu coração. Querido, por favor, abra teu olho só para você ler isso aqui, por favor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Sabe o que significa homem? Porque um dia ele viveu como homem. Esse Cristo maravilhoso que veio para te ligar com o céu. Agora, por favor, se Ele está aí dentro de você, fala para Ele hoje: eu não quero mais ser assim. Eu vou me achegar a Deus e Ele vai se achegar a mim. E se eu me achego a Deus, Ele se achega a mim. As minhas dores, minhas enfermidades e todos os problemas mais que eu tenho começarão a ser resolvidos para a glória de Deus. Coloque isso no teu coração, por favor. Querido Senhor, em nome de Jesus agora, eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas a tua palavra que foi pregada. Eu disse que não pesaria, mas traria, Senhor, a palavra do ensino, como eu trouxe aqui hoje. E ela manda a gente lavar as mãos, porque somos pecadores. Ela nos manda nos achegar a Deus, que aí o Senhor se achega a nós. Ela manda a gente parar de ficar dividido em dois pensamentos. E aqui está, Senhor, a tua igreja, que talvez por falta de entender o que já conheceram, estão padecendo. Conheceram a verdade, mas ainda a verdade não teve o poder de libertar essas pessoas, porque ainda que conheçam, estão sem entendimento. O entendimento que leva a pessoa a ter o único Deus, o único Senhor da nossa vida, e ninguém mais. Estão vivendo sem entendimento, achando que pode servir a dois senhores, embora conhecendo a verdade. Essa verdade ainda não pode libertá-los, porque o coração está dividido. Mas aqui, Senhor, nesse momento, Pai, eu peço ao teu Espírito Santo que traga sobre eles, junto com o conhecimento, o entendimento da sua palavra. E com esse entendimento eles possam fazer escolha e se aproximar de ti de tal forma que o Senhor vai se aproximar deles. Ó Senhor, chegar a ti de tal forma que o Senhor vai fazer de cada uma dessas casinhas aqui a sua casa. E o Senhor que não habita em templo sujo, em templo
templos imundos, ou seja, o Senhor não habita em casa com sujeira. A sujeira do pecado vai ser arrancada. A sujeira, meu Deus, da falsidade vai ser arrancada. A sujeira da malícia vai ser arrancada. A sujeira da falta de perdão vai ser arrancada. A sujeira da enfermidade, Senhor, vai ser arrancada. Oh, aleluia! Porque o Senhor faz a faxina por completo. O Senhor faz tudo por completo. O Senhor não deixa nada para trás. Mas ainda assim, o Senhor sendo dono de tudo, o Senhor deu livre-arbítrio. E o Senhor é muito educado. O Senhor bate a porta. O Senhor bate a porta. E se alguém abrir a porta, o Senhor entra e ceia com essa pessoa. Oh, meu Deus, nesse momento traz agora, Espírito Santo, traz para o coração dessa mulher, desse homem, traz, Espírito Santo, o desejo de se reconciliar com Deus, de se aproximar de Deus, de se achegar a Deus, para que Deus se achegue a nós. Oh, Espírito Santo, faz agora aquilo que ninguém mais pode fazer. Transforma, meu Deus, o nosso modo de pensar. Limpa a nossa mente. Embora que a responsabilidade, segundo a tua palavra, é nossa. Transformai-vos pelo vosso entendimento. Transformai-vos, Senhor. Mas ainda eu suplico ao teu Espírito Santo que nos ajude a entender isso, para que nós possamos tomar a decisão de sermos transformados, para viver em harmonia com o teu Espírito, para vivermos, Senhor querido, dentro da tua palavra, e a tua palavra dentro de nós. E assim, Senhor, vivemos cada dia um milagre. Vivemos a cada dia um milagre da restauração. Vivendo a cada dia a limpeza interior. Onde, meu Deus querido, jamais Satanás terá oportunidade de entrar para dentro com a sua sujeira, com as suas doenças, com as suas enfermidades, com as suas tristezas, com a sua depressão. Não, jamais. Em nome de Jesus nós declaramos. Vai caindo por terra agora. Oh, toda a confusão da mente, tudo aquilo, Senhor, que tem distanciado cada pessoa do seu milagre, vai caindo por terra agora. Pela autoridade do nome de Jesus, o poder do nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Eu ordeno, Satanás, você e toda a sua corja, começa a sair dessa família, começa a sair dessa casa. Vai saindo com as suas dores, com as suas enfermidades, com essas tristezas, ansiedades, medo que está paralisando essa pessoa. Leve embora esse medo agora, em nome de Jesus. Eu declaro o seu milagre. Em nome de Jesus eu declaro o seu milagre. Levanta sua mão se você puder e diga comigo assim: eu recebo o meu milagre. Eu recebo a minha cura. Eu recebo a minha libertação. Diga assim com autoridade: ó, Satanás, a partir de hoje, essa casa, bata no peito, essa casa está fechada para você. Abre os braços agora, faz assim: eu abro ela para Jesus entrar. Oh, glória! Se você puder, aplauda Ele, dá glória para Ele. Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração por Ti, Senhor. Te louvarei, Jesus, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Te louvarei, Senhor,
te adorarei, Jesus, de todo o coração. Aleluia. A missionária veio me falar uma palavra. Quero confessar que essa palavra estava no meu coração, eu só não citei. Ela disse que estava ali com lágrimas nos olhos, o Senhor falando com ela: diga para o povo que muitos estão cocheando em dois pensamentos, em dois caminhos. Alinha sua vida, seu caminho com o caminho do Senhor. Pare de querer agradar o mundo, pare de querer agradar as pessoas, agrade Deus, que é melhor. Eu não vou expor a pessoa aqui, mas entre nós obreiros nós sabemos. Uma mulher com a sua casa, com a sua família aqui da igreja, começou, tipo assim, sabe, ser zombada, porque ela está firme com Jesus, e falou que ela está ficando uma pessoa chata, insuportável, porque agora é crente. Então ela pegou, olhou para o marido, falou assim: se eu estou incomodando, pode ir embora. Mas para os filhos, pode ir embora, todo mundo. Aqui agora, por esses dias, pode ir embora. Ela quis dizer assim: vocês estão pensando que o desprezo de vocês comigo, as críticas de vocês comigo, vão me separar do meu Senhor? Vai não. Vai não. Vai não. Ela permaneceu firme, está firme. E neguinho baixou o tupete, murchou a bola. E se ela não se posiciona, o diabo ia fazer festa na casa dela, e não ia. Mas conforme ela se posicionou, perderam o sentido, perderam o rebolado. Nossa, é por aí o caminho. Ou você é, ou você não é. Ou você tem azeite, ou você tem outro tipo de óleo que não é o azeite santo. Ou você tem o Espírito de Deus, ou você tem Satanás, um dos dois, porque é impossível ter os dois ao mesmo tempo. Mas Deus é bom, sim ou não? Vai para casa hoje abençoado, em nome de Jesus. Você vai para casa curado, com o desejo de voltar domingo aqui no culto das 19 horas, com um desejo no coração: meu Deus, eu quero voltar na igreja. Mas também, Senhor, quero fazer um voto: não volto sozinho, vou levar mais um comigo. Vou levar mais 2, mais 3, não importa. Eu vou convidar para ir comigo. Convide uma pessoa, porque tudo aquilo que você faz em prol da obra de Deus e para Deus, Deus retribui você de forma abundante. Amém? Que Deus te abençoe. Vá para casa hoje abençoado, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia